Hoje o tema da palavra do sermão será os olhos de Deus. Desde Gênesis e Apocalipse, Deus nunca deixou de olhar a sua criação, porque Deus tem seus olhos. E a pergunta nunca foi se Deus nos vê. A pergunta é como nós estamos vivendo diante dos seus olhos. Nós temos uma geração, irmão, onde, até pelo perigo, nós temos uma vigilância constante. Eu lembro que no Paraná, poucas casas tinham câmeras. A gente até brincava que só rico colocava câmera em casa, né? Não tinha. Hoje a gente tem câmera em casa, tem câmera em condomínio, câmera no mercado, câmera da câmera, câmera no celular, tem tudo. Nós estamos vigilantes a todo tempo, como se o mal tivesse a nós a todo tempo. E quando nós percebemos que alguém está olhando, seja por qualquer meio, normalmente a gente muda o nosso comportamento na hora. Nós temos irmãos policiais aqui, eles falam que dependendo da imagem da câmera, eles conseguem saber até como que a forma que o ladrão ele pensou em agir. E nós também somos assim. Nós estamos sendo vigiados a todo tempo. E normalmente, a depender de quem nos vigia e quem nos olha, a gente muda até o jeito de andar. Mas existe aqui, irmão, um olhar que nunca piscou, nunca dormiu, um olhar daquele que nunca foi enganado, nunca perdeu um detalhe. É o olhar de Deus. Ninguém consegue, irmão, surpreender Deus. Ainda que muitos acham que o fazem. Os olhos de Deus não é um olho como o nosso, que até pelo tempo de vida, normalmente, a gente vai perdendo, né, a força no olhar, vai desgastando pela utilização. Os olhos de Deus são os olhos eternos. Os olhos de Deus já viram muitos olhos. E antes de existir os olhos pela criação dele, ele já olhava. É um Deus eterno que conhece tudo, sabe tudo e vê tudo. E tem um problema, os homens, que acabam esquecendo que esse Deus conhece tudo e vê tudo. A Bíblia inteira, irmão, ela pode ser lida sobre essa perspectiva. Ela começa com Deus olhando para a criação, ela termina com Cristo olhando para a igreja. E na criação, a gente vê o homem sempre tentando se esconder, e Deus sempre sabendo onde ele estava. E hoje nós veremos um pouco disso. O que a Bíblia fala sobre os olhos de Deus? Como é que esses olhos olham? Como é que esses olhos veem? E como é que nossos olhos enxergam tudo? Os olhos de Deus, irmão, eles contemplaram uma criação perfeita. Se nós formos em Gênesis, no capítulo 1, no verso 31, está escrito: "E viu Deus o que tinha feito, e eis que era muito bom." Ele viu, irmão. E aqui não dei Leonardo, não. Se você viu, se você olhou, se você abraçou, não é isso não. Ele viu que era bom. Deus gostou. Ele gostou daquilo que ele viu com seus olhos. Mas logo após isso, e Moisés escreve também, né? Porque Moisés escreve para um povo cercado por cultura politeísta, os povos pagãos que imaginavam um monte de Deus limitado, e o Deus da Bíblia, ele cria todas as coisas e contempla a sua obra com a perfeita soberania de Deus.
E Deus não olha nada, irmão, para descobrir. Ele olha as coisas porque ele governa sobre elas. Quando Deus cria, não é que Deus é surpreendido pela criação que ele mesmo fez. É que ele contempla o quanto ele consegue governar sobre todas as coisas. Quando Deus olha para a criação, irmão, ele contempla o governo e poderio dele sobre toda essa criação. Então ele não olha para falar assim, nossa, esse ficou mais bonito, e esse eu acertei. Se fosse eu, né, Douglas, eu podia até falar que ele, né, o Douglas já seria bem diferente. Deus não tem isso. Deus não olha e fala assim, olha, esse eu vou fazer um Brad Pitt, esse aqui, vou dar até uma arrumadinha nele no rosto. A gente não surpreende Deus nem na nossa criação. Então o que Deus contempla? Deus contempla aquilo que ele fez, não pelo que a qualidade que ele fez, mas pelo poder de governança sobre criar e ver que ele faz, continua fazendo e governa sobre tudo isso. É o poderio de Deus sobre tudo. No Salmo 33, no verso 13, fala: O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. No Salmo 139, ele fala, e é bem profundo esse salmo, é lindo. Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Ou seja, antes mesmo de nós falarmos, irmão, ele já conhece tudo. Antes de nós agirmos, ele já conhece tudo. Antes de nós olharmos, ele já sabe o que nós estamos olhando e pensando. Ele é um Deus, irmão, que antes de nós caminharmos, ele já viu. O universo nunca sai do controle de Deus e a nossa vida também não. É que nós achamos muitas vezes que nós estamos sob o controle da nossa vida. Nós achamos que as circunstâncias da nossa vida estão sob o nosso fazer ou não também. Só que pode o homem surpreender a Deus? Pode o homem mudar o propósito de Deus? Talvez, irmão, você e eu achemos que Deus esqueceu de nós muitas vezes. Tem muita gente que pensa isso. É uma frase, né? Senhor, tu esqueceu de mim. E não dá nem pra gente reclamar, porque Davi também falou isso, né? Se Davi falou, a gente pode falar também. Brincadeira. Vou aprender com ele, não fazer igual. Mas aquele irmão que conta as estrelas do céu, ele jamais nos perdeu de vista. Deus, ele não esquece de ninguém, irmão. Deus vê, Deus enxerga, Deus olha. Os olhos de Deus, irmão, eles encontraram pecado também em Gênesis. Quando Adão se esconde, Deus pergunta: onde tu estás, Adão? É uma pergunta, né? Olha que pergunta. Deus perguntando onde ele estava escondido. Já pensou, irmã, nisso? Deus olhando e falando: Adão, você está onde? Adão, vai falando uma palavra para ver se eu consigo chegar mais perto. Dá uma aparência que realmente Adão estava muito bem camuflado e Deus ia ser surpreendido. Adão ia dar um grito, falar: Deus, aqui, te achei. Não, irmão. Não é isso que Deus estava querendo dizer. A questão é que essa pergunta ela não tem uma retórica de informação a Deus. Eu quero saber onde Adão está. Ela confronta Adão. É uma palavra, é uma pergunta confrontadora. Não é uma pergunta para que Deus seja respondido para que ele ache Adão.
é para que Adão entenda por que estava se escondendo. Quem mudou, irmão, foi o homem, nunca foi Deus. Depois do pecado, aparecem três consequências ali para Adão. Primeiro medo, depois fuga, depois esconderijo. E o pecado ele sempre produz essas mesmas consequências, podem notar. Quando você peca, primeiro você vê medo, depois você vê fuga, e depois a gente se esconde. E esconder, irmão, muitas vezes é querer até achar desculpa por causa do pecado. Esse é o pior esconderijo do pecador. É quando ele fala assim, eu já vi muita gente, mas Davi pecou assim também. Duvido que Paulo também. Mas, senhor, olha a circunstância que eu estou também. Como é que eu não. O senhor não consegue. O senhor não consegue me entender, senhor? Isso é uma forma de esconderijo. É porque tem muita gente que fala que não peca mais, né? Esse é o pior esconderijo. Em Provérbios, no capítulo 15, no verso 3, está escrito que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Já em Jeremias, no capítulo 23, no verso 24, está escrito: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ninguém consegue esconder, irmão, nem pensamento, muito menos um pecado. Bom, a gente não consegue esconder nada de Deus. Os mais profundos dos sentimentos, que até você esqueceu que você já teve, Deus viu. Porque a gente é bom para esquecer pecado. A gente peca, pede perdão, como se o pedido fosse uma borracha naquilo que nós fizemos. Nós esquecemos. Lembrem-se, Deus viu. Ele sabe. Está guardado. Se ele resolver rebobinar, hoje não tem mais rebobinar, né? Não rebobina mais nada, né? Se Deus resolver virar a fita e puxar, irmão, ele sabe. Pede o VAR, né? O homem moderno, irmão, ele está trocando folha de figueira por aparência. E aqui é um problema que a gente tem enfrentado muito. Hoje a maioria está se escondendo atrás de cargo, da religião, da reputação, da roupa social, mas a maioria ainda continua nu diante de Deus. Nós estamos numa época em que se chamar de cristão virou uma folha de bananeira. No crime, tem gente que sai do crime e fala que virei crente para se esconder. A diferença é que no crime, por pega esse homem falando que virou crente e não virou de verdade, ele sofre uma consequência, irmão, pesada. A maioria não. A gente está vestido de crente, vocês já viram? A gente fala Deus abençoe. A gente ora o Pai Nosso. Olha nossos filhos, irmão, oraram o Pai Nosso. Não é lindo isso? Pecadores. Muitos deles, às vezes, nunca meditaram nesse salmo. Mas eles são crianças. Temos certeza que nós, como adultos, sempre paramos para meditar no Pai Nosso. Então, vocês percebem que nós estamos colocando folhas em nós, para tampar em nós. E aqui é um cuidado que nós todos precisamos ter, para que nós não façamos uma folha para nós chamada religião, chamada aparência. Lembrem-se, Deus vê. Spurgeon dizia que a consciência é uma testemunha que Deus colocou dentro do homem.
Essa consciência que nos foi dada, irmão, é uma consciência, e consciência ela é racional. Ela já nos foi dada para que nós não tenhamos afastamento de nós mesmos. Porque, irmão, mentir para os outros é até legal. Mentir para nós mesmos é ruim porque a gente se sente tolo com a gente mesmo. Quando eu minto para alguém, se essa alguém às vezes até se enrolar na minha mentira, em tese eu ganhei, a pessoa perdeu. Agora, quando eu minto para mim e eu começo a acreditar na minha mentira, em algum momento essa consciência vai falar assim: você é tolo demais, a ponto de mentir e acreditar na própria mentira. Ou não? Deus vê, irmão, que ninguém mais vê. Em 1 Samuel, nós vemos quando Samuel vê Eliabe, Deus vê Davi. O povo ele queria Israel, né? Queria um rei que impressionasse e Deus queria um coração quebrantado. O povo queria um homem poderoso. Deus queria um homem verdadeiro. O povo queria mostrar o que era aparente por fora. Deus queria descobrir o que alguém carregava dentro. Nós, irmão, nós avaliamos a eloquência, aparência, seguidores, currículo. Deus é diferente. Deus procura humildade, arrependimento, Deus procura santidade. Em 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso 9, está escrito: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Observe que nesse texto, irmão, não diz apenas que Deus procurava um pecado, ele procura alguém cujo coração seja totalmente dele. O que tem de especial em nós, irmão? Que faça Deus olhar para nós e falarmos que nós somos especiais. Tá frio, né, irmão? Aqui foi o que vi, tá? O que faz Deus olhar para nós e falar, irmão, o que nós temos de especial? Pega hoje. Eu sou especial porque eu prego? Vocês são especiais porque vieram ao culto. Nós somos especiais porque nós cantamos para Jesus, nós até falamos o nome dele aqui. Nós somos especiais porque hoje eu não falei nenhum palavrão. Quer ver mais ainda? Hoje eu chorei orando, irmão. É muito, irmão, é o ápice de especial. Aí no Mortal Kombat é tudo fatality, entendeu? Chorar orando, irmão, poucos conseguem. Tem que encher a barrinha inteira de santidade. Se você sabe, irmão, você chorou hoje, ontem você pecou sentindo alegria. Você chorou hoje aqui, cantando louvor e até orando. Ontem você pecou, às vezes você nem se arrependeu. E na primeira bandeira que deu, você já se escondeu e veio cheio de desculpa. E você só esqueceu que Deus estava vendo. Mas hoje ele olha para você e fala, meu lindo, foi tão bonito você cantando para mim. Deus vê. Enquanto, irmão, muitos tentam esconder os seus pecados, Deus, ele procura a fidelidade no homem. E às vezes a gente está temendo mais o olhar dos homens do que o olhar de Deus. Se nós formos no Evangelho segundo João, no capítulo 12, depois leia em casa o versículo 42 e 43, mas aqueles criam que Jesus, irmão, eles criam até em Jesus, mas eles não confessavam Jesus. Por quê? E aí nós temos um verso muito, que eu acho que é impactante para nós. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse eu acho que é o maior pecado da igreja contemporânea. Nós estamos muito mais preocupados com o que vão falar de nós do que o Cristo vai olhar sobre nós. Não esqueça, irmão, que quando houver o nosso julgamento e quando já há o julgamento,
Ele não é um julgamento daquilo que os outros falam sobre nós. Não haverá, irmão, um corpo jurídico para que falem, Senhor, nós votamos que ele precise ir para o céu. Não haverá isso. Só um justo. Até porque está escrito, na terra não há um justo, um sequer. Não há, irmão. Não há uma incorporação da rota dos anjos do céu que falará que eles conseguem libertar o homem. Não, irmão. É Deus sendo justo, olhando com seus olhos, que são justos, e falando, pecador, miserável, que não se arrependeu, não creu, não desejou, independente da opinião de terceiros. Se você passar a sua vida inteira, irmão, se escondendo atrás de religião, atrás de aparência, eu posso até me esconder aqui, irmão, durante 80 anos pregando. Se for só aparência, Deus está vendo. Nós podemos cantar, orar e ir na igreja a vida inteira, meu irmão. Se não se arrepender, se não ser transformado, se não desejar Cristo, se não buscar a santidade, não adianta. É um Deus santo, irmão, não é um homem. Nós vivemos, irmão, para sermos aceitos, para sermos aprovados, para ter mais curtidas. Nós estamos seguindo mais a cultura do que a consciência moldada pela palavra. E aqui tem um problema, se eu não conheço a palavra, como é que eu vou ser moldada por ela? Por que tantos falam hoje que precisa ir para uma igreja bíblica? Normalmente quem fala isso já começou a entender um pouco. Procura uma igreja bíblica. Como é que você vai ser moldado pela palavra, irmão? Ouvindo a palavra. Barro não se molda com assopro. Barro não se molda dando estralo. Barro você aperta. Barro você coloca em forma. E se nós estamos na mão de Deus, a mão dele, a forma que é feito, o que dele requer, como ele desenha, está na palavra dele. Então, para ser moldado por Deus, pela palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra, viver a palavra, desejar a palavra, e não é a palavra do pastor, não é a palavra da igreja, não é a palavra do seu amorzinho, é palavra de Deus, se chama Bíblia Sagrada, e agradeça que já tem em português e várias traduções. É isso, irmão, que nos conforma. Não há outra coisa, não há outro jeito, não há outro método. Não é a cultura, não é a igreja X. Ah, porque aquela igreja, quando eu chego, eu me sinto tão bem lá. Irmão, se não tiver a palavra, você pode se sentir o mais bonitinho, irmão. Pode chorar, ajoelhar, faz o que você quiser, da forma que você quiser. Se não tiver a palavra, só é um encontro teu. O molde da palavra, meu irmão, é você sair daqui hoje arrebentado, mas falando, Senhor, eu não estou mais parecido comigo, eu estou ficando parecido contigo. Já fez sentido. Deus vê o que ele está formando. Deus vê o que ele está moldando. Porque afinal é ele moldando. Em Provérbios, no capítulo 29, no verso 25, nós temos quando o sábio falava que o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Quem teme homens, irmão, normalmente negocia todos os seus princípios. Mas quem teme a Deus permanece firme. Nós estamos com muito medo do homem, irmão. E pouco temor a Deus. Nós estamos nos moldando não pela palavra. Nós estamos moldando pelo impacto daquilo que é para a nossa vida. No nosso trabalho. Nas nossas conversas. E se tiver algum impacto
que normalmente tenha no nosso bolso, na nossa casa, nossa qualidade de vida, né? É melhor não falar. É melhor não ir contra. É melhor não lutar. Vai que isso me causa alguma coisa. Como que vão me ver? Como que vão me enxergar? O que vão pensar de mim? Nós esquecemos que tem um pai, irmão, que ele vê no secreto. Quando nós vamos no capítulo 8 de Mateus, Jesus fala sobre as esmolas, sobre oração, sobre jejum. Ele traz aquilo que os homens colocavam. Os fariseus utilizavam isso para mostrar para todo mundo como sinal de santidade, de obediência, de pureza. E Jesus vem e quebra tudo. Teu pai que vê em secreto. O teu pai que olha no teu secreto. É Deus olhando, onde ninguém está vendo. É um Deus que vê onde ninguém está enxergando. Até porque, irmão, se todo mundo olhar para nós pelo que nós somos dentro de nós, irmão, olha. Agora existe um secreto de nós para com Deus, existe um secreto de Deus para com nós. Às vezes, o de Deus para com nós a gente até quer demonstrar, né? Senhor, me abençoa, porque 7 dias de jejum, o Senhor sabe do meu coração. Agora, e o nosso secreto para com Deus? Senhor, estou 7 dias pecando, arrebentado, não consigo. Esse vício me pega, eu não consigo parar de pecar. Hoje eu menti de novo, hoje eu desejei de novo, hoje eu falei de novo, eu não perdoei de novo, não fiz de novo. Tô cheio. Aí esse secreto a gente não quer abrir. E aí vem um homem lá na frente e fala assim: olha, confessa os teus pecados uns aos outros. Ah, irmão, aí secreto, para eu extrapolar para o meu irmão, não dá. Confessar o meu pecado para o meu irmão, não, 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 não. Se eu confessar meu pecado para alguém, vão saber quem eu sou, irmão. E se souberem um homem pecador, ô Douglas, eu sou pregador, você acha que eu vou, irmão? Eis um homem aqui, vocês estão vendo um brilho aqui, irmão? Não é da careca, irmão. Aí fora vai formar aura agora, né? O molecada fala. Eu tô formando uma aura branca aqui, ó. Sou pregador da palavra, minha irmã. Batizado, convertido, creio no sangue de Cristo, não há pecado nesse homem que está de verde. Vai que eu conto para vocês. Será que vocês vão querer voltar? Será que vocês vão querer ouvir? Vocês vão perceber. Adianta eu esconder de vocês. Deus vê, Deus sabe. Jesus, irmão, ele ensina que o reino é vivido longe dos holofotes. E o mundo que a gente tem visto é um mundo que ele recompensa toda a performance, por isso nós estamos vendo tanta performance. Mas Deus, irmão, ele só quer ver a sinceridade do nosso coração, o arrependimento. E aqui, irmão, talvez ninguém veja suas lágrimas, talvez ninguém tenha visto o seu jejum, ninguém tenha visto o seu lamento, ninguém tenha visto, ou nem perceba a tua fidelidade a Deus, irmão. Talvez o teu pastor não vê, os teus irmãos nem saibam. Talvez no teu silêncio, irmão, ninguém nem perceba o teu sofrimento, o motivo do teu choro. A tua vontade de morrer, a tua vontade de largar, a tua vontade de deixar, a tua vontade de questionar, a tua vontade até de entender o que você não consegue. Fique em paz. Deus vê isso também. Além de ver, ele entende, irmão. Além de ver, ele sente. Porque na capacitação de Deus, por meio do Filho, agora ele sente. Ele sabe o que é ser traído, irmão.
Ele sabe o que é viver em angústia, ele sabe o que é desejar a morte, ele sabe o que é... Ele sabe, irmão, ele sente, ele sabe. E além disso, por ser Deus, ele vê. E ele vê o teu sofrimento, ele é incapaz de medir, porque a gente não consegue medir sofrimento. Vocês já pararam para ver? Deus é capaz de medir a mais profundidade dos nossos sentimentos e saber o real motivo das nossas angústias, das nossas tristezas, porque ele vê, irmão, lá no fundo ele vê o que está acontecendo. Ele é Deus. Esse olhar, irmão, é o olhar que quebrou Pedro. Quando nós vamos em Lucas, no capítulo 22, no verso 61, irmão, você vê o quanto um olhar de Deus, irmão, em Cristo, quando ele olha para Pedro, irmão, parece que ele solta uma frase para Pedro e um olhar. Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro? Não, eu, senhor. Não, eu, Pedro, não. Só que isso é Pedro falando. Quem era Pedro sozinho? Quem era Pedro no secreto? Quem era Pedro fortão? É só mais um Pedro. É só mais um Lucas, irmão. É só mais um Douglas, é só mais um Alex, é só mais um Rodrigo. Nós só somos mais um, irmão, para nós. Para Deus. Nós somos cordeiros da vida eterna. Para Deus. Nós somos escolhidos para a salvação se nos arrependermos dos nossos pecados e entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós temos nome, sobrenome, irmão. Nós somos dele. Quando Jesus olhou para Pedro, não houve nenhuma palavra, irmão, houve só um olhar. Só que a diferença do olhar de Deus e o nosso é que o nosso condena. O olhar de Deus revela o que nós somos. Nós estamos prontinhos, irmão. Brasileiro sabe que o brasileiro é o povo mais fofoqueiro do mundo, né, irmão? Quer fazer uma notícia chegar rápido em qualquer lugar? Fala assim, eu preciso te contar uma coisa, mas ninguém tá sabendo, tá? Tô falando só pra você. Irmão, chega até no Japão. A gente está prontinho para condenar os outros. E Jesus sempre esteve pronto para falar, mulher, olha para trás. Onde estão os teus acusadores? A gente está pronto para condenar, Deus está pronto para perdoar sempre, irmão. A gente está pronto para matar, Deus está sempre querendo dar vida. Então esse olhar de Jesus para Pedro não condenou ele, irmão. Jesus não olhou com um olhar, Pedro, não, irmão. Foi aquele olhar, quando Pedro viu aquele olhar e falou, eu sei que ele é o Filho de Deus, porque eu falei para ele, quando ele perguntou, Pedro, quem tu dizes que eu sou? Pedro falou, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, irmão. Era o olhar do filho olhando para Pedro e falando assim, eu falei que você me negaria, eu falei que você me deixaria e vocês o fez. Irmão, quando aquele olhar pegou Pedro, irmão, está escrito que Pedro saiu e foi chorar amargurosamente. Amargurosamente. Alguma coisa assim. É o olhar de Cristo. Há olhares de Cristo, irmão, que fazem mais do que sermões inteiros, muitas vezes. Quantos olhares de Cristo você já viu para você? Onde estão os olhares de Cristo para nós hoje? Palavra de Deus. Aqui estão os olhos de Deus. Aqui quando ele fala da mulher samaritana, somos nós. Aqui quando ele fala da mulher do fluxo de sangue, somos nós. Aqui quando ele fala da igreja de Corinto, irmão, é a nossa. Quando ele vai lá e bate em Éfeso,
batendo em nós. É olhar para a igreja, é olhar para o povo, é olhar para o pecado, irmão. E nós só somos mais pecadores numa terra que não é nossa. Quem combate isso? O olhar de Deus. Por onde? Pela palavra de Deus. Como é que Deus nos vê? Vamos ver o que a palavra fala. Nós estamos tão fracos, tão superficiais, que a gente nem sabe mais o que Deus está olhando em nós. Porque se não queremos conhecer a Deus pela palavra, como saberemos quais olhos Ele está olhando para nós? Com quais olhos? Aí a gente começa a achar costume. Eu acho que Deus não se agrada disso. Já viram essa frase ou não? Eu acho que eu não estou agradando a Deus do jeito que eu estou andando. Aí a gente começa a achar forma. Você quer ver onde Satanás entra? Usa roupa roupa assim, usa cabelo daquele jeito, faz desse jeito, canta daquele outro. A igreja tem que ser assim, a boa pregação é aquela ali, o jeito assim é melhor de fazer. Se você fizer daquele jeito é melhor assim. Irmão, a gente começa a achar um monte de formas exteriores para querer mudar o olhar de Deus, mas o olhar é dele, é santo, nós não mudamos o olhar dele. O olhar dele sempre foi perfeito. E onde está o olhar de Deus? Na palavra. Por isso precisamos da palavra, ler a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra, comer a palavra, viver a palavra. É o olhar de Deus para o homem. Aqui está um espelho, irmão, para nós. Mas quando eu leio a palavra eu fico tão cansada. Você não entendeu, minha irmã. Irmão, mas é que a palavra é muito complexa. Eu não consigo entender. Irmão, você não entendeu. Você não entendeu. É que você está com uma bananeira enorme na tua frente. É que você está se tampando porque você sabe que se você entender vai complicar talvez muito para o teu lado. Você não quer, não é que você não entende. Porque quem quer, irmão? Ele mesmo prometeu, aquele que me busca me acha. É só buscar, irmão. Mas quem que quer buscar ir de encontro com aquele que tudo vê? Eu quero buscar uma forma de me esconder, não de desnudar quem eu sou. Não esqueça, irmão. Independente da forma que nós estamos usando, ele continua vendo. São os olhos de Deus. Para finalizarmos, em Apocalipse, no capítulo 1, está escrito que os olhos dele são como chamas de fogo. Jesus, João, vê Cristo, irmão, glorificado. Ele escreve: seus olhos são como chamas de fogo. Os olhos de fogo, irmão, é um olho que ele revela toda e atravessa toda e qualquer aparência. Logo depois, essa transparência e essa aparência que contradizia, o próprio Cristo e João escreve, ele começa a escrever às igrejas. Ele sempre fala assim: eu conheço as tuas obras. Vocês já perceberam que todas elas começam: eu conheço as tuas obras. Eu vejo o que vocês fazem. Eu vejo o que vocês são. Eu conheço Éfeso, conheço Esmirna, conheço Pérgamo, conheço Tiatira, conheço Sardes, conheço a Filadélfia, conheço a igreja de Laodiceia. O que mais vocês querem que ele conheça? A ortodoxia, a religião, os deuses, a crença, o verdadeiro amor, a falsidade, o ego, a idolatria, a religião de antes e de agora, os falsos mestres. O que mais esse Deus vê? Eu conheço as tuas obras, porque eu vejo, eu sei. Dependente do que vocês fizeram. Mas teve uma igreja. Tu esqueceste do primeiro amor. Ele via.
Quem sabe? Ah, irmão, mas eu tô tão fraco ultimamente. Eu acho que é época, né? Como se fosse série, né, irmão? A nossa vida às vezes parece série, não parece da Netflix? Nossa, a primeira série, a primeira temporada foi tão gostosa, a segunda tá tão devagar, nós podemos passar pra terceira. Os olhos de Deus veem, irmão. A série é nossa. Tá ruim porque nós desejamos ou deixamos de desejar. Nós estamos faltando. Nós estamos pecando. Nós estamos fazendo. Nós estamos deixando de fazer. Nós estamos achando. Ou às vezes nem achando estamos mais também. Somos nós. Não é Deus. Deus continua vendo, meu irmão. Deus continua esperando santidade. E não é a cultura que vai ser. Agora a cultura 2026, eu acho que a santidade não precisa ser tanta, porque diante de tanta coisa, não é tempo, não é cultura, não é jeito, não é forma. Se essa terra virar mais 2.000 anos, meu irmão, serão 2.000 homens e mulheres pecadores aqui. Nada, irmão, nada escapa dos olhos de Deus. Os olhos que contemplaram Adão escondido, irmão, entre todas as árvores, são os mesmos que contemplaram toda a humanidade diante do grande trono branco. E se temos tudo isso, precisamos então olhar que diante de todas essas circunstâncias é o único que pode nos salvar. É o mesmo olhar que olhou Pedro. É o olhar de Cristo. Aqui está o Evangelho, irmão. Os olhos que veem cada pecado, irmão, são os mesmos olhos que olharam para a cruz. Na cruz, irmão, a justiça de Deus não foi ignorada. Na cruz, irmão, a justiça de Deus foi satisfeita. Na cruz, irmão, pensem nisso. Cristo numa cruz? Deus numa cruz. O pai olhando para o filho. O filho falando com o pai. Um monte de gente escondida ali embaixo. Pedro que tinha negado. Os soldados olhando e cuspindo. Outros que durante todo o caminho, irmãos, bofetearam, lançaram sorte, gritaram, bateram. Para eles era mais um homem, dizendo ser Deus, irmão. Será que nós acreditaríamos que era o Filho de Deus? Porque no Instagram da época, irmão, a maior parte dos votos e visualizações seriam se nós mandássemos crucificar. A gente receberia muito mais curtida. Se fôssemos religiosos, então, por certo, dariam mais opções para a nossa voz. Crucifica ele. Aí vocês pensam que o pai lá do céu falando, mandei meu filho, tá aí o meu cordeiro. Os olhos de Deus, que viram o pecado de todo o povo desde Adão, foram para a cruz, olhou para o filho e falou, mesmo sabendo de tudo isso, olha você para mim. E quando ele olhou para o pai, ele podia ter olhado para nós e falou, eles não merecem. Ele falou, não, Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem, Senhor. Eram os olhos do filho para os olhos do pai, um olhando para o outro, porque se olhassem para o povo, irmão, eles conheciam, era pecado, pecaminosidade, era impureza, que é o que nós somos agora nesse culto, no culto anterior e talvez no que virá. Nós somos o povo que grita, crucifica-o. Somos nós o ladrão da cruz. Somos nós que apagamos. Somos nós que não queremos. Somos nós que não desejamos. E os olhos de Deus ainda continuam com uma frase só. Ele olhou
Pai, está consumado. Acabou. Eu resolvo dar a minha vida. Eu resolvo salvar. Por isso que os olhos dele são chamas de fogo, meu irmão. O fogo vai ter que voltar. São os mesmos olhos. Os olhos que nos veem agora. E creiam, os olhos de Deus nos veem agora. E quando a gente olha esse olho, quando a gente tenta imaginar o tamanho desse olhar, quando eu olho para a palavra, onde está o olho, nós falamos, está na palavra, nós estamos olhando o olho, a palavra. E o olho está olhando para vocês, sendo pregada pelos lábios. A palavra, quando a gente olha, diante de tudo isso, qual é o nosso maior desejo? Senhor, volta logo. Para que eu possa ver os teus olhos, a tua face, para que eu possa contemplar a tua glória, para que eu possa morar contigo, porque não há como não se comover com o olhar de Deus. O Pai, irmão, contemplou o Filho levando sobre si a culpa de todos os pecadores. E por isso, quem se arrepende, irmão, e crê, não precisa mais se esconder. Nós somos livres em Cristo. Nós estamos libertos em Cristo. Nós podemos nos aproximar dele com confiança, irmão. Porque foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Desde o haja luz, irmão, de Gênesis até a hora vem, Senhor Jesus, Apocalipse, irmão, existe uma verdade que ela nunca mudou. Os olhos de Deus nunca deixaram, irmão, de contemplar a criação. E os olhos de Deus veem, sim, santidade, vê o pecado. Os olhos de Deus veem a lágrima, veem a oração, veem o coração. Eles veem a fidelidade, veem aquilo que ninguém mais consegue ver. O problema nunca foi Deus não enxergar. O nosso problema, irmão, foi sempre o homem viver como se Deus não estivesse olhando nada. Nós temos que viver sabendo. Deus está me olhando. Deus está me vendo. Deu vontade de pecar, irmão? Saiba, na tua vontade, está vendo. Ah, mas só foi um sentimento. Ele está vendo. Foi um pensamento. Está vendo. O Senhor não conseguiu me segurar. Ele está vendo, irmão. No teu último suspiro de vida, quando não tiver nenhum lugar para segurar, o céu palpar, se você morrer de infarto, irmão, é segurar o peito e falar, ai, ele está vendo, irmão, é teu último suspiro, não vai adiantar você gritar, abraçar, pedir para vir, pedir para chamar o SAMU, porque o teu coração não vai aguentar. Se você bater de carro, irmão, de frente, talvez, quando furar um negócio, entrar em você, que o seu sangue jorrar, a sua vida começará a acabar. Não vai ter ninguém, mas ele está vendo, irmão. Mas só vai falar de morte? Não, meu irmão. A tua depressão, ele está te vendo, na tua angústia, ele te vê no teu sofrimento. Ele está vendo, doa quando você estiver morrendo, doa quando você estiver vivendo. Deus está vendo, e nisso a paz, porque se ele está vendo e eu desejo a paz com ele, porque se ele me vê, eu vejo e eu contemplo e eu desejo. Senhor, volta, porque tu és o Cristo e os teus olhos são perfeitos e tu és o único que pode me mudar. Para finalizar, irmão, talvez você tenha conseguido até esconder, irmão, muitas coisas das pessoas, da sua família. Talvez ninguém saiba, na igreja ninguém sabe, talvez seus amigos não sabem, no trabalho ninguém vê. Irmão, a gente até consegue esconder bem, mas nós lemos aqui em Hebreus. Nós lemos juntos.
Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não fuja como Adão, não endureça seu coração como Asa, irmão. Não ame mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que corramos para Cristo. Que nós possamos compreender que os olhos, irmão de Deus, os olhos de Cristo, são como chama de fogo, mas também Ele é um bom pastor, que busca, irmão, a ovelha perdida, que restaura o arrependido, que recebe todo aquele que se volta para Ele em fé, porque esse olhar nos purifica, irmão. O maior sinal, irmão, de maturidade espiritual, quando nós contemplamos isso, é quando a gente para de viver porque os outros vão achar, porque os olhos dos outros vão ver, e a gente começa a viver pensando no que Deus está vendo de nós. Vai viver sua vida, irmão. Vai ser feliz, irmã. Viu, Alex? Dá para ser feliz sendo crente, irmão. Viu, Dom? Dá, irmão. Mano, nós podemos ser felizes, irmão. Em Cristo. Tem um monte de crente, irmão. Vocês estão vendo? Crente cabisbaixo, irmão. Crente que tá tudo ruim. Fica encurvado até. Nada contra a irmã que tá mais velhinha, tá, irmão? Sei que é a experiência, tá? Tem uns que vai ficando carrancudo, irmão. Irmão, brinca com os teus netos, brinca com os teus filhos. Seja feliz, Deus está vendo, irmão, a tua felicidade com tua esposa. Viu, Kleber? Pega ela, leva para tomar sorvete, irmão. Dá uma flor. Dá um cheiro na tua esposa. Manda uma mensagem, amor. Eu te amo. Fala de sinceridade, irmão. Vocês são libertos. Pega, irmão. Vai para um resort. Vai pro meio do mato, irmão. Vai fazer alguma coisa. Leva no jogo do Corinthians. O Palmeiras não pode, mas do Corinthians pode. Deus está vendo. E Deus não vai te condenar por isso, irmão. Que Deus seja glorificado lá. Os olhos dele não tá vendo. Ai, mas aquele, nossa. Não tem irmão até hoje que não coloca um short porque alguém vai ver ele de short, irmão. É você e Deus. Não adianta andar de calça e não conseguir colocar o joelho no chão, irmão. Não adianta você esconder a canela, mas você colocar o teu pecado para fora onde todo mundo vê. Tá escondendo de quem, meu irmão? Santo para a igreja nunca é santo. Igreja não é feita de gente santa. Igreja é feita de pecadores arrependidos na mão de um Deus misericordioso, na mão de uma palavra que te transforma. É isso que nós vivemos. Sejamos felizes, irmão. E Deus vê a nossa felicidade. De triste já basta a nossa vida, de triste já basta a tristeza, a angústia, porque está escrito que sofreremos aflições, seremos afligidos, já basta isso, é natural. Tem crente que gosta de pegar a prova, irmão. Tem gente que gosta de aumentar a prova. Ah, irmão, estou passando uma necessidade. Irmão, um dia, deixa eu te contar a minha. Não, irmão! Fique em paz. Vai passar. E se não passar, fique em paz. Nós já temos texto. Deus vê. O nosso temor não é isso, irmão. Nosso temor não são os homens. Nosso temor é o olho de Deus olhando para nós. Nosso temor é o olho de um santo olhando para um pecador. Mas saiba que nos olhos dele há misericórdia, porque ele olhou para o filho olhou para ele e disse: está consumado. E ele falava: quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para ele,
Olha para Deus, porque é impossível olhar para Cristo e não enxergar o amor de Deus. Enxergando o amor de Deus, eu preciso também oferecer todo o meu amor a esse Deus. E esse amor a esse Deus não é do jeito que a gente acha, que é por costume, por forma, por não sei o quê, para agradar o homem. Irmão, tem gente até hoje que entra e sai de igreja e senta no melhor lugar, e fala do melhor lugar, e quer o cargo mais aparente, e quer fazer para ser lembrado, e quer não sei o quê. Irmão, não é isso, não entenderam nada. São os olhos de Deus. Esse é o nosso temor. E o motivo do nosso amor. Que nós saímos daqui hoje, irmão, preocupados com os olhos de Deus. Vai ser feliz, irmão. Vou repetir. Vai ser feliz, irmão. Vai ser feliz, irmã. Canta, louva, ora. Jejua, irmão. Santifica. Serve. Prega. Estuda a palavra. Leia a Bíblia. Deus está vendo. Seja feliz. Cai no chão. A gente vai ficando meio bobo, irmão. Vai crescendo. Vergonha de errar, vergonha de cair, vergonha de... Ai, vão achar que eu sou muito menino. E daí, irmão? Sede como criança, se joguem no chão, falem para Cristo, chorem com Ele, contem as suas palavras, contem os seus sofrimentos, sorriam. Às vezes é bom ser bobo. No final, o que fica, irmão, é o que Ele vê de nós. É o que Ele enxerga de nós. E como é que eu sei o que Ele vê de nós? Vá para a palavra de Deus. Os olhos de Deus estão nas Escrituras Sagradas. É ela, irmão, que nos molda, é a palavra que nos vê, e é ela que faz nós vermos quem nós somos. Feche seus olhos, feche suas cabeças. Oremos a Deus.